Olá, muito prazer em estar com você mais uma vez aqui no Você Pode, direto dos estúdios da Rádio Alerj, para a TV Alerj e também para o YouTube no canal da TV Alerj. Estamos recebendo hoje, no nosso podcast da TV, a Maria Eduarda, ela que é empreendedora e estudante de teologia. Tudo bem com você, Madu? Tudo bem, Fernando? Maravilha, obrigado por você Obrigada. aceitar o nosso convite. Bem-vindo à Casa do Povo, bem-vindo à Alerj, tudo Muito bem? obrigada, tudo bem. Maravilha. Te agradeço pela oportunidade, te agradeço pelo espaço, pela espaço de fala, por essa mesa. Logo depois que terminamos a nossa conversa, eu me senti muito honrada. Veio algo muito forte no meu coração, você foi muito respeitoso, cuidadoso nas palavras, e eu parei por um instante para processar o que tinha acontecido. E veio no meu coração o seu olhar. Jesus é essa pessoa, ele olha, não apenas olha, mas reconhece. E hoje eu me sinto honrada de estar nessa mesa, acolhida. Não é sobre ser visto, é sobre ser acolhido. Então, te agradeço por esse Imagina, espaço. nada é por acaso e você merece, Madu, porque é a casa do povo e é aqui que você sempre vai ter voz. Você e todos os seus são muito bem-vindos aqui, tá bom? Tá certo. Então, vamos conhecer a Maria Eduarda, né? A Maria Vamos. Eduarda, desde daquela infância que era logo ali, né? Não está muito distante. Queria saber como é que era a sua vida na sua casa, com quem que você vivia, como é que foi a formação do seu caráter, com quem que você morava na sua infância, como era o cheirinho da comidinha gostosa, quem é que fazia, qual era a musicalidade dessa casa. Você tem como dar um passeio por essa trajetória infantil Consigo, sua? consigo. E eu tô aqui para isso, para compartilhar com vocês a minha raiz, de onde eu venho, quem são as mulheres que me formaram, contribuíram para a mulher que eu estou me tornando. Isso é uma alegria compartilhar a minha história com vocês. Maravilha, então pode começar. Como é que era na sua casa? Você vem da onde? Olha, eu sou Maria Eduarda, para quem não me conhece. Venho de uma comunidade, para mim, a mais linda da zona sul do meu coração, em Copacabana. Venho de um lar com muitos tios, muitos primos, de uma mulher filha da Dione, uma mulher que gerou 5 filhos. Cresci num lar com muita referência. Minha mãe, uma mulher muito maravilhosa. Ela soube administrar a casa, os filhos, a educação. Criou praticamente eu e os meus irmãos sozinha, com a ajuda das minhas tias, da minha avó. E eu venho dessa realidade com muita verdade no lar. Sim. Minha mãe, ela sozinha praticamente na nossa criação, Uhum. eu precisei aprender com ela na prática o que é ser, resiliente, o que é ser verdadeira. E a minha família, ela é uma família muito unida. Nós somos muitos, aprendi desde cedo o que é generosidade, a repartir o pão. 5 irmãos, então o que era meu não era meu, era do meu irmão. É o É nosso, o né, o famoso nosso, nosso, é o sempre. famoso nosso. E eu venho desse lar, com muitas mulheres. Minha mãe na época, meu irmão mais novo veio depois do não, veio no ano de 2020, de 2008, o John. Sim. Na época eram 4 crianças. E minha mãe trabalhava, se desdobrava em trabalho, educação, eh, estudo, e tinha o apoio da sua família, das suas irmãs, minha tia Sônia, tia Mary, tia Kelly, que me fortaleceram ali na infância, e principalmente a dona Zefa, minha avó. Minha avó trabalhava na época também, mas dava esse suporte para minha mãe. E aos finais de semana fazia bolos, tortas, salgadinhos por encomenda. E esse suporte fortaleceu muito o meu caráter, os meus princípios, desde muito nova vendo, as limitações também, né, as limitações, eh, um aperto na questão financeira
por ter uma mulher sozinha, criando os filhos. Mas graças a Deus não faltou nada. Não faltou o pão, não faltou o arroz, o feijão. Minha avó, quantas vezes você falou do cheirinho, né? Quantas vezes eu entrei nas. Porque lá onde eu moro, em Tabajaras, inclusive eu não falei o endereço, em Copacabana, ladeira dos Tabajaras. É um quintal com várias casas. O tio mora em cima, a tia mora embaixo. A minha porta é de frente para a janela da minha avó. E ali todo mundo se ajudava, se compartilhava, né? E minha avó, quantas vezes eu entrei na casa da minha avó estava fazendo a receita para fazer o bolo, para fazer o salgadinho. E aos Hum. finais de semana chamava os netos para poder ajudar na renda extra. Acredito que ali nasceu a semente do empreendedorismo, porque eu ajudava minha avó a vender as tortas, os bolos, os salgadinhos. Você ajudava na pré-produção, na produção e nas vendas? Ajudava, Ou só assim, nas vendas? nas vendas era o principal, porque Sim, na a receita é produção, dela, a né? receita é Por dela. favor. A receita dela, e às vezes eu pegava assim, sem ela saber. Pegava Mas um pedacinho ou a receita? um pedacinho dos ingredientes. Então, eu tenho essa referência de Sim, vó, de uma mãe praticamente sozinha, cuidando dos filhos, na minha criação. Como eu disse, minha mãe teve uma sabedoria. O que eu sou é o espelho da minha mãe. uhum. Ela teve uma sabedoria, uma direção, uma visão muito linda em conduzir os meus irmãos mais velhos, principalmente Brian, Bruce, e a mim ao esporte. Venho de uma comunidade, sei a importância do esporte para a vida de uma criança. Olhamos lá dentro da comunidade muitas limitações. Entendo e digo isso para as pessoas. Nós que estamos em comunidades precisamos tomar cuidado com muitas situações. Por exemplo, Por exemplo, as conversas, influências. E o principal para mim, o que eu entendo como importante, é a mentalidade. O sim. que eu absorvo, o que eu alimento, o que eu escuto. E minha mãe, ela teve essa direção de conduzir os irmãos mais velhos, Brian e Bruce, minhas alegrias. Eu encho os meus lábios para falar deles, porque tínhamos muita desculpa para poder seguir caminhos que não são bons, que não são dignos diante de uma sociedade. E minha mãe, ela teve essa sabedoria de conduzir os meus irmãos pro esporte e a mim. Participei de projetos sociais na época da infância. Os projetos sociais eram consolidados, fiz reforço escolar e esporte. Meu primeiro esporte veio através do reforço escolar. Como? Lá, como era um projeto social, né, recebia ajuda de outras pessoas fora da comunidade e ali abriam portas para natação. E o meu primeiro contato com o esporte foi a natação. Comecei Sim. na natação, depois fui para o boxe, taekwondo. Meus irmãos também na luta, tiveram contato com a luta. Meu irmão mais velho, Brian, dá aula de boxe. E essa foi a minha criação, minha raiz, uma infância muito livre. Me considero uma menina muito observadora. Desde sempre gostei de contemplar a beleza da criação, muito conectada com Deus. Minha mãe teve essa sabedoria também de ensinar a fé, ter algo para você acreditar em mudança de realidade. Então, a minha fé sempre esteve presente na infância. Ela sempre direcionou a oração, agradecer pelo pão. Como eram 4 crianças dentro de casa, então, desde sempre ensinava a orar pelo arroz, pelo pão, pela ajuda das minhas tias e principalmente a ajuda da minha avó, Dona Zefa. Até mesmo pelo ar, pelo acordar, Exatamente, pela vida, o por fôlego enxergar de as vida. cores do céu. Muita gratidão, não é Muita verdade? gratidão. Olha que E eu maravilha. sou essa menina que aprendeu a fé, a acreditar em Jesus Cristo como Salvador da minha vida, eu acredito. Ele, inclusive, Fernando, percebi que eu falo muito sobre liberdade e amor.
E quem seria a minha maior referência de amor senão Jesus? E ele me ensina a amar as pessoas como elas merecem ser. Amar as pessoas é o mínimo que eu poderia fazer por tudo que ele faz por mim fez e faz até hoje. Então, eu tive essa influência da minha mãe de olhar para a fé como algo poderoso. Poderoso em tempos difíceis, passamos por algumas dificuldades, apertos, ausências. E a minha mãe é essa referência de mulher, uma leoa, foi uma leoa. Ela é essa leoa, Pra- ela é. Acredito, porque ser mulher em si já é muito difícil no país que nós vivemos. Sim, Uma mulher mãe de 5 filhos, 5 vezes mais difícil. E a ajuda veio de outras mulheres, olha quanta representatividade. não é? E construindo a mulher que você está se tornando. Por que que você diz que está se tornando no gerúndio e não a mulher que eu me tornei? Vem muito mais por aí? Tem muita coisa. Entendo que eu estou nesse processo de aprendizado. Então, tem muita coisa para aprender, muita coisa para ouvir, para olhar. É um caminho de transformação. Uhum. Não me vejo completa. Sinto e percebo que eu preciso aprender muito, caminhar esse processo de conhecimento, que é o meu desejo. Todo ano que estamos iniciando agora o ano de 2026, e o meu pedido ao Senhor foi: Senhor, me dá sabedoria, me dê conhecimento. Aprendi que você clamar por sabedoria e conhecimento vale mais do que o ouro e a prata. Então eu entendo que eu preciso muito aprender. Todos os dias eu vejo que eu preciso aprender um pouco. Me faz lembrar de Gonzaguinha, na eterna beleza de ser um aprendiz. Verdade. É bonito ser aprendiz. Não é sobre humildade, mas é bonito, né? Conhecimento é tudo. Principalmente, não sei se. Me corrija se eu estiver errado, mas ao observar a cultura do patriarcado, vira uma necessidade uma mulher como você estar sempre estudando, estar sempre aprendendo, estar sempre dedicada ao conhecimento. Você acha que, não só para você, mas para as jovens, mulheres periféricas, mulheres pretas, a maior arma é o conhecimento? Com toda certeza, Fernando. Com toda a verdade que eu digo, o conhecimento ele é o caminho da Da liberdade. liberdade. O que é essa liberdade para você? Como eu amo falar sobre a liberdade começa aqui dentro. Quando você decide no seu coração ser o que você é. Apesar das palavras negativas, não cair em ciladas, em correntes que vá te prender a pessoas, a lugares. E a liberdade para mim é isso. Você tá posicionado. Quando você tem uma opinião formada, é difícil alguém tirar essa opinião de você. E o conhecimento traz isso. Hoje venho de escola pública e entendo a importância do conhecimento, porque minha mãe, mais uma vez, ela investiu, né? Isso eu acredito que eu vou contar no decorrer do podcast. Ela investiu muito no meu conhecimento, Uhum. porque eu era atleta e precisei sair do esporte para dedicar no conhecimento. E quando eu cheguei no pré-militar, a minha base era muito fraca. Ali eu tive um entendimento que eu precisava me aprofundar na leitura, na escuta, em saber ouvir. Eu não sabia fazer uma redação, eu não sabia argumentar, eu não sabia desenvolver uma conversa. Eu era muito tímida. Não parece mais. Agora nas ruas eu consigo ver o quanto, graças a Deus, eu estou evoluindo. E isso também é por conta do conhecimento, né? O conhecimento te dá segurança, te dá essa certeza que a voz
A voz é importante. Você falar o que você sente, o que você acredita, o que você acredita. Eu acho que isso está muito ligado, né? À importância do conhecimento. O conhecimento é valioso, vale mais do que o ouro e a prata. Sim. E vai te levar muito mais longe do que você imagina, pode ter certeza disso. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais esse bate-papo delicioso com a Maria Eduarda, a querida Madu. Vamos falar de empreendedorismo e como é que fez para ela chegar lá e o que aconteceu com o esporte na vida dela também. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com Você Pode, recebendo a Maria Eduarda, que é empreendedora, estudante de teologia, e eu posso considerar uma atleta também, por que não, né? Vamos falar um pouquinho desses esportes? Vamos. Você já fez as artes marciais que você falou, né? O taekwondo, Boxe, boxe, natação, natação que foi o foi a primeiro, primeira. remo também, né? Remo. Você já fez por hobby ou já foi federada no remo? Eu fui federada Que legal, aonde? no Flamengo, Regatas de Flamengo. E é E flamenguista? sou flamenguista. E também um tempo no Botafogo, Poxa, que legal. E você foi federada nos 2 clubes como atleta de remo. como atleta de Me remo. fala mais sobre o remo, como é que é isso? Olha, o remo chegou na minha vida no ensino fundamental. Os nossos treinadores da época estavam fazendo uma seletiva na região, Uhum. ali em Copacabana. Levaram um papelzinho com uma oportunidade. E eu cheguei no remo através dessa oportunidade para participar de uma seletiva dentro do clube. Entendi. Eu não sa Uma panfletagem chegou na sua Isso. mão, você foi para a seletiva. Fui para a seletiva, cheguei lá no clube sem saber o que era remo. Nunca tinha visto, não era algo assim O pior é familiar. sem saber nadar, né? Pois é, e sem saber, assim, por mais que eu tivesse feito natação, Sim, já tinha um tempo que eu não praticava. Então entendi. eu falei: "Será que agora de fato vou conseguir colocar em prática o que eu aprendi na infância?". Será que você utilizou o famoso "se tiver com medo, vai com medo" mesmo? Foi exatamente. Funcionou, né? Funcionou. Que boa dica. E aí cheguei lá, assim que eu entrei no portão do Flamengo, me Hum. apaixonei, porque vi a beleza, foi bem cedinho, né, vi a Aham. beleza da lagoa, o sol refletindo nos barcos e falei: "Senhor, é aqui que eu quero ficar". Hum. Participei da seletiva, fui aprovada e ali começou o meu processo de transformação também. Uma escola, remo entrou na minha vida em fases, né, a nossa vida vai passando, são fases. E Ciclos. ciclos. Eu estava saindo da infância, entrando na adolescência. E a adolescência é uma fase, Complicada. De complicada e hormônios, de interessante, mentalidade, de descobertas. E o esporte, descobertas. quando entra nessa fase, é uma Ele salvação. é uma salvação. E me Ele conta. traz essa expectativa de futuro. Uhum. Ali eu aprendi, é um esporte de alto rendimento, Sim. a trabalhar com os processos, né, os treinos eram treinos duros, ali eu fortaleci a minha mão, tenho até hoje, você consegue ver? Os calos. Os Pode calos, mostrar para a câmera. as marcas dos Ah, calos. é. Treinei debaixo de chuva, de sol. Meu sonho na época do remo era ser atleta da seleção brasileira. Quem sabe até sonhava de olhos abertos e de olhos fechados, chegar numa Olimpíada. Sim. E ali foi minha formação. Aprendi a trabalhar em equipe, muito Uhum. mais, né? Porque a minha família sempre foi minha equipe, mas ali com outras pessoas foi mais interessante. Tive a referência da época, nossa campeã brasileira, Fabiana Beltrame, campeã brasileira e campeã mundial. Sim. Desci provas, fui campeã brasileira, fui campeã estadual. E minha mãe apoiando também, sempre me acompanhando em competição. Meus irmãos presentes também. E foi uma fase de transformação Que mesmo. maravilha. Eu sonhei
sonhei de olhos abertos e sonhava de olhos fechados com o uniforme da seleção. Não consegui, chegar na seleção, não porque não faltou força e vigor para chegar lá, porque quando eu estava quase, eu acredito, tendo, condição de chegar na seleção, eu decidi seguir o caminho do conhecimento. E aí você foi estudar, é isso? Fui estudar. Estudar o quê? Eu, na época, eu já estava, assim, entrando nessa fase do dilema, né, porque É, eu o cres famoso dilema da o adolescente. famoso dilema da adolescência entrando no comecei no ensino fundamental e fiquei até o início do ensino médio. Hã, E o ensino médio é a fase da preparação para a faculdade, isso. trabalho, primeira oportunidade de emprego, e eu já estava vivendo essa preocupação. Uhum. Inclusive, eu sempre fui muito dedicada no esporte. E chegava na escola compartilhando as conquistas, as medalhas, e uma vez uma professora minha, me chamou a atenção, porque sabia que eu estava me dedicando mais no esporte do que nos estudos, isso no ensino fundamental. Tá. Ela me chamou assim: "Eduarda", quando é Eduarda ou Maria Eduarda, eu É, sei você sabe que quando é mais sério, né. o negócio ficou sério. O Eduarda, O então, é firme. Eduardo o Eduardo, ela: "Eduarda, posso conversar com você um minuto?" Eu falei: "Claro, professora". Ela: "Olha, se eu fosse você, eu parava para olhar com atenção, o momento que você está vivendo, porque você não está muito bem nas matérias, para não dizer péssima, você está bem fraca e você precisa vigiar, porque Deus que me livre e guarde", ela falou bem assim: "Deus que me livre e guarde. Você perde um membro do seu corpo que você mais precisa. E como vai ser se você não está dando prioridade para os seus estudos?" Naquele momento eu fiquei assustada, impactada com a frase dela, É. fui para casa assim pensativa. Essa frase bradou aqui dentro, ecoou e brada até hoje. E ali eu comecei a pensar de forma diferente. Graças a Deus não repeti, não repeti de série. E comecei a olhar para os estudos, ali virou a chave do conhecimento, eu acredito. Virou ali. Comecei a olhar para os estudos de forma diferente, porque até então eu só me dedicava nos esportes, treinava todos os dias, estava de segunda a segunda no clube, treinando às vezes de manhã antes da escola, depois da escola, chegando em casa às 7 horas, quase 8 horas da noite. Então, ali eu comecei a deixar de priorizar o esporte para olhar para os estudos, porque eu já estava nessa fase do ensino médio. Preocupação com faculdade. E eu comecei a pesquisar também, nessa fase, sobre concursos militares. Concursos militares sempre foi uma, uma admiração. Sempre admirei o uniforme da Marinha Mercante. Esse era o meu desejo, sair do remo para fazer pré-militar. Não consegui a minha aprovação no pré-militar, porque cheguei e reconheço as minhas limitações educacionais eram fracas, o caminho era mais longo. Como era o final do ensino médio, eu precisava ter uma base forte. Graças a Deus eu tive professores maravilhosos. Hoje o meu trabalho me proporciona eu tive um encontro com uma professora minha do ensino fundamental. Ela é minha cliente, é uma honra ter essa professora no meu WhatsApp, no meu privado. E eu precisei sair do esporte para olhar para o conhecimento, para o meu futuro, porque hoje, infelizmente, nós não temos essa opção de seguir o esporte e os estudos. Ou você escolhe um, ou você escolhe o outro. E essa frase dessa minha professora bradou aqui dentro. Comecei a olhar, pesquisar informações de pré-militar. Comuniquei à minha mãe, falei: "Mãe, tô querendo sair do remo". Fui saindo do esporte aos poucos. Treino que era todos os dias, já passei a treinar 3 vezes na semana.
Eu sei que os meus treinadores da época e os meus colegas de barco começaram a perceber a minha ausência, faltava, e assim fui saindo desse ambiente de esporte, de treinos de alto rendimento, para me dedicar nos estudos. E veio o pré-militar, ali eu cheguei muito rasa. Para você ter noção, Fernando, eu não sabia desenvolver uma redação, não sabia colocar o que eu estava sentindo num papel. E vi aquele ambiente no pré-militar de alunos com uma base muito forte, e isso me incentivou a querer ter uma base forte também. Engraçado não, curioso, que serviu, não vou dizer curioso, a palavra é humildade, porque ao invés de você se frustrar, você quis se igualar, você se inspirou. Eu me inspirei. Olha, parabéns, porque esse é o caminho, né. A gente, às vezes, está numa turma que, nossa, tanta gente com uma base intelectual muito melhor do que eu, pessoas que tiveram o apoio financeiro diretamente da Sim, família, condições de uma escola particular. Não estou dizendo que é melhor que a pública, mas depende de cada direção, né, de cada pedagogia, de cada escola tem sua direção, mesmo sendo de ensino público, porque também temos aí o Pedro II, que é um grande uhum, exemplo, né, e o Sara Kubitschek e outros colégios públicos, né, a Universidade Rural, entre outras universidades federais, que são referências em educação, porém, na oportunidade da comunidade que você vem, você precisa estudar próximo. uhum. De repente, a base educacional daquela direção naquela época não estava atendendo aos pré-requisitos do pré-militar, que realmente é muito exigente. É, Você muito sabe isso. disso, você passou por isso, você vivenciou isso. Agora, qual foi o despertar, então, para você se dedicar aos estudos? No caso, foi a professora, e aí você foi procurar o ensino do curso preparatório militar. Ali você viu que precisava estudar mais. Você já estava estudando mais, só que você viu que não era o Não suficiente. era. E o que você fez a partir daí? Eu comecei a passar mais tempo lendo, passei a olhar os meus professores, eu admirava eu gosto, né, de admirar as coisas, a natureza, e eu olhava, assim, para os meus professores do pré-militar com tanto conhecimento, e eu falava: "Senhor, eu quero ter isso também na minha história". Não só, eh, limitações, eu quero eu quero ser conhecida pelo conhecimento, o que eu o que eu dedico a minha atenção. E aí começava a admirar esses professores, os meus alunos. Eu achava isso lindo, porque tinha um menino que ele era mais novo do que eu e às vezes ensinava, ia para frente para poder ensinar, e eu fiquei admirada com aquele ambiente e fortaleci ali. Quantas vezes minha mãe abriu a porta do meu quarto para me ver estudando, porque o caminho era mais longo, a base era fraca e eu precisava passar tempo ali tentando Reforçando, né? reforçando, tentando entrar nesse universo de pré-militar. E quantas vezes minha mãe entrou no meu quarto, eu estava estudando para tentar entender uma questão. Então, o meu caminho no pré-militar foi longo. Eu reconheço que a aprovação não veio, porque se eu tivesse me dedicado tanto quanto eu me dedicava no esporte, eu acredito que a aprovação teria um resultado positivo. Esse reconhecimento seu é uma grande mensagem, um grande serviço para a nossa sociedade. Porque você coloca na mesa com total transparência assim: olha, aqui eu ganhei, aqui eu perdi. E você sabe perder com generosidade e cabeça erguida. Por quê? Você não ficou frustrada,
triste, você não deixou o seu ego te abater. Ele está muito bem trabalhado dentro de você, dá para observar nitidamente isso. E você está passando para a gente essa mensagem que é o seguinte: se erramos, aprendamos com o erro e vamos seguir adiante, melhor. Hum. Porque o esporte não é errar toda hora. É, Todos os dias você treinava. Todos os dias você não era uma atleta de nível olímpico, mas você caminhou para ser. Isso é que é mais importante. Às vezes o processo é muito mais importante que o resultado. É no processo que a gente aprende. E hoje você está aqui passando para milhares de jovens. Qual é o caminho? Dedicação. A dedicação que você teve como atleta, ela pode vir também nos estudos. Porém, eu acho que vem naturalmente. Uma atleta já é disciplinada, já é dedicada. O que você achou que faltou? Foi a base educacional mesmo, a oportunidade de uma base educacional melhor na sua região, porque a sua família fez o que pôde por você, o que sim, estava no alcance, sim, né? sim. É a Você acha que foi a minha qualidade do ensino isso, básico? a qualidade e o tempo, né, porque eu cheguei com a idade já meio avançada para concurso militar, você já vem com uns 13, 12 anos. Não E eu sabia, para mim era próximo dos 18 ali. e eu cheguei com 19, Nossa, 19 entendi, anos. entendi. Então, a minha base veio muito fraca. Você até conheceu alunos mais jovens, talvez com 13, 14 Sim, anos, que estavam indo lá exatamente. na frente Já dissertar e tudo estavam mais. E ver você, onde que você desenvolveu essa habilidade de falar então, de conversar? Porque para o telespectador parece que você está mentindo. Não, não é possível que ela não soube fazer uma redação. uhum. Não é possível que ela não soube expressar, falar. E você hoje está fazendo isso muito bem. E sempre ali do seu jeitinho, sempre ali no nível, né? Você conduz o mundo para estar na sua velocidade. Isso é uma técnica de oratória. Por quê? Por exemplo, numa briga, as pessoas tendem a falar uma mais alto que a outra para vencer a discussão. Parece que você jamais, discussão que eu digo num debate de ideias, você consegue trazer a pessoa para o seu tom. Isso é uma técnica. E onde é que você desenvolveu essa técnica? Olha, é interessante, porque no ensino fundamental eu morria de vergonha. Imagino. A professora, ela fazia uma atividade de colocar os alunos reunidos para ler em voz alta. E Hum, eu excelente exercício. eu morria de vergonha, porque eu não conseguia, ler em voz alta, eu travava, as minhas pernas ficavam travadas, as minhas mãos suando. Eu acredito que veio através do pré-militar. E eu falo isso para minha mãe. Uhum. Você disse que eu talvez não mostrei, uma frustração, um estado de tristeza, mas a minha não vou dizer a tristeza, mas um sentimento, assim, sabe, de: "Poxa, eu poderia ter feito mais", Só não externalizou. O é, interno eu entendo. veio muito pela expectativa que eu gerei na minha mãe. Isso. Porque eu sei que ela fez um investimento e eu falei: "Mãe, a senhora v a" eu dei a palavra que iria ser Honrá-la. aham, iria ser um resultado positivo, mas não veio e essa dor veio por ela. Uhum. Não só por ela, mas por todas as pessoas que investiram também, Que botaram porque fé na eu Madu. tive pessoas maravilhosas na infância e nessa fase também, porque às vezes faltava o dinheiro da passagem e tinham pessoas eu tenho uma família que me adotou, minha avó do coração, Débora e Solange, elas ajudavam na passagem, no lanche e também na mensalidade na época do cursinho. Então eu tive essas pessoas e a dor veio muito por conta dessas pessoas, Uhum. porque eu estava ali, dizendo que estava, vivendo esse mundo de concurso para ser aprovada, e a aprovação não veio, mas o que ficou, graças a Deus, foi o que é precioso, o conhecimento. Ali aprendi a desenvolver a conversa, a olhar para a professora de redação e ela ensinar você pensar, refletir no que você está escutando, o que você está aprendendo,
que você pode tirar de um texto. Ali foi o meu processo de aprendizagem mesmo. Muito bom. E olha, no próximo bloco a gente vai saber o que a Madu está fazendo hoje em dia, aonde ela chegou e aonde ela quer chegar. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente se vê. Estamos de volta com a Maria Eduarda, empreendedora e estudante de teologia, é isso mesmo? Isso mesmo. Que bacana. Madu, o que fez você escolher teologia? Olha, Fernando, a fé sempre fez parte da minha história. E para não ter uma fé rasa, eu decidi aprofundar nos estudos, conhecimento. Como eu terei propriedade de fala sobre um assunto, sobre aquilo que eu acredito, se eu não tenho profundidade no conhecimento? Na época que eu saí que não veio a aprovação do concurso, né, que eu queria, eu parei para pensar nas possibilidades de curso. Pensei em fisioterapia para trabalhar com atletas, educação física por viver esse universo. E a teologia era um segredo meu. Não compartilhei com a minha mãe. E ela chegou num tempo também com muita leveza. Lá na nossa comunidade, tem uma prima minha que participa de um projeto da prefeitura e a prefeitura levou para a nossa comunidade um curso de preparatório para primeira oportunidade de trabalho. Sim. Eu participei desse curso e, naturalmente, sem esperar, porque eu tinha queria seguir no caminho da faculdade, mas a minha nota no Enem não foi o suficiente. Tive uma boa redação, graças a Deus, que era uma preocupação minha. Consegui fazer uma boa redação, mas não tive nota para alcançar a bolsa em faculdade. E esse curso, no projeto social lá na nossa comunidade, apareceu a possibilidade para os alunos desse curso e para os moradores uma oportunidade de bolsas, né? E a bolsa veio para mim. Aí tinha como condição, se tiver teologia, eu pensando, né? Antes de chegar à relação de opções de cursos, falei, olha, se tiver teologia, é um segredo, eu vou seguir o caminho da teologia. E por incrível que pareça, lá tinha a opção de teologia. Eu falei, aqui agora, vou abraçar essa oportunidade. Ganhei uma bolsa 100% dentro da comunidade, através de um projeto social. Olha a importância dos projetos sociais. E hoje eu faço teologia. Teologia não é sobre religião. Até agora, eu vou iniciar o 4º período. Aprendi que é muito mais sobre pessoas, sobre valores, sobre você olhar para o próximo. O que é ser igreja? Qual é o papel da igreja diante da sociedade? Trazer dignidade. Então, a teologia não me afasta da minha realidade, pelo contrário, me ensina e gera esse desejo, essa sede para olhar para o próximo. Eu já sei que você não possui uma igreja para chamar de sua, mas você sente a igreja em você? Eu entendo que a igreja precisa ser eu. Eu preciso ser igreja, mas reconheço também, me envergonho que muitas vezes eu não sou a igreja que eu deveria ser. Preciso melhorar nesse ponto. Às vezes eu, aqui nas ruas principalmente, vejo tantas pessoas com tanta necessidade e fazer mais por elas, pelas pessoas que precisam de fato. As que estão na rua, os moradores de rua principalmente. Tem uma mulher lá em Copacabana, eu sempre falo isso para minha tia Kelly. E eu, quando passo por ela, meu coração queima, porque desde pequena ela está nesse estado. Quando eu era pequena, na juventude,
Não, na adolescência e agora, na minha fase adulta, eu vejo essa mulher nesse mesmo estado e eu me pergunto: como igreja, o que que eu estou fazendo para ajudar essa mulher? Nada. Passo por ela, sinto a dor de ver essa mulher nesse estado, mas como igreja acho que me envergonho. Será que é uma vergonha parar para ajudar essa mulher? Então a igreja, eu estou entendendo, fazendo teologia, que a igreja é isso, levar dignidade para quem precisa. O tempo todo, né? O tempo todo. Fala sobre projetos sociais, propósitos de vida. Ela conversa muito com a minha história também, sabe? Teologia conversa com a minha história. É o estudo sobre Deus, mas o que Deus deseja que eu seja? Quem o Senhor quer que eu seja dentro da sociedade? Ser uma igreja verdadeira que fala menos e tem mais atitudes? É o que eu preciso aprender mais também. Parar, eu aprendi que quando a gente fala muito, estamos sujeitos a errar, porque quando a gente fala muito, podemos errar nas nossas palavras e praticar mais. A igreja é isso. Ser igreja é você praticar, sem prometer muito. Em tudo na vida, basicamente, né? Mais ação e menos palavras. Mas na pregação do evangelho, por exemplo, a palavra é o principal instrumento ali. Sim, Mas é um roteiro já prontinho, já sabemos o início, meio e fim do assunto, né? Tem um determinado tempo para se colocar aquilo. E a Bíblia também se baseia na palavra. Então, como você explica que deve se falar menos? E será que também falar sobre Deus não é também um ato? é a Bíblia em movimento, ser Bíblia em movimento. A pessoa precisa ver, através das suas atitudes, que você prega a palavra, né? Ser a Bíblia em movimento. Eu entendo isso, né? A pessoa, assim que te olhar, ela já perceber a fala sem o som. Você ensinar sem precisar falar alguma coisa. Acredito que você tem um poder enorme de fazer isso. Acredito mesmo. E ainda na parte da teologia, eu ainda estou em dúvida se você escolheu a teologia ou se a teologia escolheu você, porque parece que é um casamento perfeito. Você mencionou que tem muito a ver com a sua história de vida e, né, ao sentar no primeiro dia de aula em diante, que você identificou isso. Provavelmente você pensou como todo mundo pensa, né? Que é, ei, vamos estudar como abrir uma igreja? Tipo assim, né? Só que você está abrindo a nossa mente e vendo que teologia vai muito além disso, né? É a dignidade do ser humano, deve haver um pouco de psicologia, talvez de psiquiatria, de entender o outro. Você aprendeu a melhorar a sua escuta, e quando a gente melhora a nossa escuta, naturalmente melhoramos a nossa fala, a nossa redação, porque o normalmente os portadores de deficiência auditiva também são mudos, né? Então, uma coisa é por causa da outra. Nós aprendemos os primeiros fonemas devido à escuta. Fala mamãe, fala Uhum. papai, papá, mamá, e depois vai desenvolvendo. Então, a importância da escuta, né, que você tem muito. Agora, quem escolheu quem, afinal de contas? A teologia te escolheu ou você escolheu a teologia? Porque você mencionou, se tiver teologia, eu vou. Mas quando você entrou, parece que a teologia te escolheu, que estava tudo escrito para ser dessa forma, de comunidade, de um projeto social, 100% a bolsa, né? Como diríamos aqui, uma verdadeira cagada. Tipo, que sorte, né? Sim, Quem escolheu quem aí? teologia me escolheu. Como eu disse para você, era um segredo que só Deus sabia, né. Você não sabia? Não, eu sabia, mas não compartilhei nem com a minha Entendi, mãe, era entre você e era Deus. eu e Deus. E quando veio a oportunidade de fazer teologia, eu abracei e falei: "É aqui que eu vou entender o meu propósito". E qual foi a reação da família toda? Do Ah, professor de boxe, da mãe
criou a expectativa no pré-militar, no militar. Como é que foi a reação da A minha família? mãe ficou muito feliz, porque esse também era um desejo da minha mãe seguir fazer teologia. Minha mãe, infelizmente, não conseguiu terminar os seus estudos, mas eu tô Uhum. na torcida para que ela volte. E quem sabe até ser minha colega de profissão. Era um desejo dela e eu acredito que sei que ela ficou muito feliz quando soube que eu estava fazendo teologia. A E sua mãe, minha né? mãe. E a família reagiu da mesma forma? Todo mundo ficou feliz, porque eu sou a primeira também da minha casa a fazer faculdade. Olha, que grande É vitória! uma E vitória. Dos você está meus falando, irmãos espera aí, também. dessa casa grande, Dessa né? casa grande. Dessa família toda, Essa gigante. Não família é só toda. você, sua mãe e os irmãos, não. De todo o Sim, quintal foi uma vitória para toda a para família. toda a família, por ser a primeira também, a primeira neta a fazer faculdade, a primeira filha fazer. Agora o meu irmão está fazendo A faculdade. primeira é, agora o seu irmão está na Agora faculdade, meu irmão também faz. incentivado por você. Acredito que Você sim. abriu essa porta, né, para a Acredito que família. sim. E você acredita que daqui, de vocês em diante, todos os seus descendentes, da ladeira dos Tabajaras, toda essa família pode ingressar no ensino superior? Com toda certeza esse é o meu maior desejo. Não só a minha família, mas os meus vizinhos, como eu quero ouvir que saiu um juiz de lá, um médico, as minhas amigas. Eu tenho amigas que terminou agora, uma amiga que terminou de fazer o Enem com uma expectativa alta para seguir no caminho dos estudos também, estudiosa, amigas de infância, estudiosas. E eu quero ter essa realidade dentro da comunidade, não só atletas, como também pessoas de autoridade. Uhum. Então, esse é o meu maior desejo. Você, Madu, é a cara do nosso Brasil. Acredito que mais de 50% da nossa população seja como você, não só aparentemente, mas não fisicamente, aparentemente, mas também com toda a ancestralidade, com toda a raiz, com toda a luta. Muitas mães, como a sua mãe, sabe? Eu também venho de uma relação sem pai, né? Não conheço, não conheci, e muita gente está sem o nome do pai nos documentos, é uma triste realidade. Porém, eu acho que você conseguiu tacar o machado nessa coisa de não ter mais educação dentro da sua família. E mais bonito ainda é que você não torce só pelo bem maior seu e da sua família. É sempre pelo coletivo, É o você coletivo. sabe falar também sobre os seus vizinhos, sobre sua comunidade, as amigas. Todo mundo tem que estar junto nessa vitória, né? Não tem. Fernando, esses dias eu estava pensando e refletindo sobre isso. A nossa vida é um jardim, nós somos o broto, pessoas passam, cuidam, regam, e quem dá o crescimento é Deus. A gente não chega a lugar nenhum sem as pessoas. Eu vi isso na minha infância. Os tios, os irmãos, ajudar os irmãos, minha mãe passando isso para mim, para os meus irmãos, minha avó. Tive pessoas maravilhosas que contribuiu para a minha formação, para os meus princípios e valores. Eu tenho uma prima, Thaís, ela me apresentou a família do esposo dela, essa família me acolheu, me deu esse suporte, me dando força para continuar nos estudos. Quantas vezes a minha mãe não tinha o dinheiro da passagem e ela falava: olha, passa aqui para pegar o dinheiro para você poder ir treinar, ir para o curso. Não só treinar, mas também o seu lanche. Então, a minha vida sempre teve pessoas. E por que que eu falo de... Por que que eu menciono tanto a generosidade? Porque eu vi dentro da minha realidade a generosidade. Uma família lá, como toda família grande, tem o seu barulho, tem a sua movimentação, tem os seus dilemas. A família Oliveira, é uma família muito unida. É um por todos e todos por um. A minha família é assim. Que sorte a sua, viu? E isso é um privilégio. Eu reconheço como um privilégio. E essa família me ensinou, me contribui. Os meus primos, é tudo muito ligado, é o coletivo. Se um vence, todos têm que vencer. Se eu estou fazendo faculdade, o meu irmão vai começar. Meu desejo é que a minha irmã Esther também faça. Menina A maravilhosa. mãe, Minha mãe.
as primas distantes, primas próximas. Agora tem uma prima também que começou a fazer biomedicina, que quer fazer, uma prima que deseja fazer direito. É ouvir dentro do seu lar que você não quero, isso não é legal. Vencer, ser a única da família, coisa chata. Voltando a falar de teologia, você não está sendo igreja dentro da sua casa com muita ação e pouca palavra? Você está indo na frente, É. dando exemplo. Eu acho que você não precisa mais ficar triste. Você já aprendeu e está sendo. Não precisa ser em todos os lugares do mundo, Madu. Eu sei que a sua vontade é de ver o mundo inteiro legal, mas com a nossa realidade a gente pode fazer a nossa parte. E pode ter certeza que você está fazendo. Agora, me conta, como é que você resolveu o problema do dinheirinho da passagem? Estou vendo o tempo todo que você tem aqui uma cestinha. É, Foi assim que você resolveu o problema do dinheirinho da passagem, empreendendo? é, não foi bem assim, É? porque Me conta essa história. o empreendedorismo chegou na minha vida agora, entendendo o meu propósito de vida. Eu entendo que ele sempre esteve ali. Era uma semente que agora está florescendo. Como eu Uhum. disse, minha avó, Dona Zefa, muito conhecida lá na nossa comunidade, ela fazia tortas todo final de semana. Minha avó vendia, saía pela comunidade para vender as tortas dela, o bolo de chocolate, o bolo de banana, de abacaxi, e eu ajudava. Quando eu não recebi o resultado da aprovação, da não aprovação, que eu não fui aprovada, e precisava agora, o que eu vou fazer da minha vida? Preciso entrar numa faculdade, preciso trabalhar. Cheguei a colocar alguns currículos, mas sempre desejando ter um trabalho que me desse liberdade. E onde você encontra um trabalho que te dê liberdade para poder estudar? No empreendedorismo que você faz o seu horário. Eu faço meu horário, exatamente. E falando muito sobre a liberdade, inclusive tem uma amiga minha que me indicou para um trabalho que era quase certo. Cheguei lá, olhei o universo, falei, Senhor, não estou me sentindo em paz aqui, não é Você isso que fez eu muito bem. quero. Você fez E muito era bem. longe da minha casa, o caminho também era. Pensei também no tempo que eu iria ficar dentro do ônibus, chegar muito tarde para estar no outro dia, e como eu queria fazer a faculdade, pensei, não vai dar certo. Muitas no seu lugar topariam com tudo, mergulho e vendo o que vai dar, mas você não priorizou ali o capital. Não, pedi perdão para essa minha amiga, porque foi uma indicação, e eu sei que para ela foi chato, mas graças a Deus eu Mas sei que abençoou alguma outra pessoa, né? abençoou uma outra pessoa, Que com toda realmente também estava certeza, que precisando estava muito, com certeza. precisando. E aí pensei, e agora o que eu vou fazer da minha vida? A faculdade na época ainda não apareceu, né? Uhum. Quando eu comecei o empreendedorismo. Uhum. Uma certa situação, estava na igreja e o pastor falou sobre uma passagem, uma viúva com 2 filhos, e o que ela tinha em casa era uma botija de azeite. E o Senhor falou no meu coração, talvez a sua provisão está dentro de casa. E aí comecei a pensar, Deus, o que tenho de especial que eu posso fazer virar uma provisão, transformar o que eu tenho em casa. Aí comecei a olhar para mim. Eu gosto da liberdade, criando esse caminho. Tá, gosto da liberdade. O que eu tenho em casa? Tenho um milho. Aprendi com a minha avó do coração a fazer pipoca gourmet. Tenho milho. O que mais você tem, Maria? Eu fazendo essas perguntas. Eu gosto de estilo, gosto de me arrumar, tenho um tênis novo, tenho a blusa da minha mãe, e comecei a criar um caminho. Falei, então vou começar a fazer pipoca gourmet e vender nas ruas. E ali surgiu com a direção de uma pregação. O que tem em casa? Olhei para dentro da minha casa, na época o meu melhor amigo me ajudou. Eu não tinha a panela, tinha a ideia, as informações, e meu amigo me ajudou, meu melhor amigo, Jonatas,
me ajudou me emprestando a pipoqueira da mãe dele. E ali ele me apoiou, colocou essa vontade também, abraçou essa vontade, fortaleceu as minhas mãos e vim para as ruas. O primeiro lugar foi aqui na Carioca. Fiquei em frente ao metrô da Carioca, saída A, pedindo ao Senhor me dar direção no que eu iria falar. Começou Uhum. com: oi, com licença, posso te mostrar o meu trabalho? Boa tarde, posso ter um minutinho da sua atenção? Ah, o que você vende? Eu vendo pipoca gourmet, conhece? Não, nunca ouvi falar. Então, agora você já está tendo a oportunidade de conhecer meu trabalho. E estou aqui, nesse caminho do empreendedorismo, sonhando. Comecei com um simples, com uma panela que nem era minha. Uma panela que não era minha, mas com muitas informações, ideias, sempre fui muito criativa. E usando realmente o que Deus colocou nas minhas mãos. A influência da minha avó do coração foi ela, que me ensinou a pipoca. Na época, a pipoca era feita com óleo, manteiga. Hoje já não leva óleo, não leva manteiga. Estou tirando o açúcar. Tem mais água do que açúcar nessa receita. Evoluiu e acredito que agora o simples pode se transformar em algo extraordinário, não só para minha família, não só para minha casa, porque o meu desejo agora é trazer conforto, consertar o que está quebrado e também gerar oportunidade, possibilidades. Quem sabe eu acredito que pode se tornar uma empresa, e uma empresa que venha gerar projetos sociais, levar esperança. Quantas famílias que vêm de lá, que não tem estrutura emocional, financeira, fragilidade financeira, poder ser essa pessoa para gerar oportunidade através do meu empreendimento, do meu Olha, trabalho. muito bacana como você encontrou, né, as respostas. E dá para sentir que tem um dedão de Deus aí, Uhum. colocando você na trilha certa, te mostrando. Até porque você está aberta aos milagres de Deus, você está receptiva, né? Como é que as coisas do universo, você realmente aceita tudo que há de bom que está por vir, que Ele vem preparando para você. Isso dá para compreender. E é por isso que as coisas vêm acontecendo. Bom, eu queria agradecer imensamente por esse bate-papo maravilhoso. As suas dicas de empreendedorismo também são maravilhosas. Gostaria que você desse suas considerações finais, falasse com o seu público também. Não esquece de deixar o arroba do seu Instagram, que a gente vai colocar aqui embaixo da tela, bem aqui Tá embaixo da tela. certo. Fernando, eu que agradeço. Não posso deixar cair no esquecimento seu olhar. Seu olhar me tocou. Eu vi Jesus através do seu olhar na nossa conversa aqui embaixo, porque você me enxergou, me acolheu e me ofereceu esse lugar de honra. Estar aqui é um lugar de muita representatividade. Eu me sinto acolhida e honrada. Quero agradecer também aos meus clientes. Eu não sou nada sem eles, porque isso aqui está acontecendo porque teve aceitação, né, do público. Obrigada a cada um. O pessoal daqui da Carioca tem um lugar especial. Inclusive, eu tenho uma cliente querida, ela é muito iluminada. Teve uma vez, posso contar isso rapidinho? Eu estava testando um novo caramelo, sem óleo, sem manteiga. E você vai saber quem você é. Eu cheguei aqui desanimada, assim, sem esperança que iria conseguir vender as pipocas. E você falou para mim: é por isso mesmo que eu vou levar o seu trabalho, para te incentivar. Quantas mulheres lindas eu estou encontrando nesse caminho de vendas nas ruas, os encontros aqui na Gonçalves, na 7 de setembro, os abraços. Isso para mim faz sentido, está me dando forças e combustível para continuar nesse propósito, um propósito que agora não é mais pela minha casa, é por outras pessoas, para alcançar ainda mais oportunidades e gerar também.
eu tenho um textinho que eu gostaria de ler, bem coisa pequena. Posso Tenha posso ler? bondade, claro. Tá certo. E desde já eu quero deixar uma mensagem para você que está com a gente até agora. Nós vamos encerrar com o texto da Maria Eduarda, dizendo o seguinte: o treino cansa, o corpo sente, mas a mente é que decide, assim como a Maria conversou com a gente. Quem persiste transforma esforço em vitória, porque você pode. Por gentileza, Maria. Tá certo. Eu coloquei esse texto de manhã, hoje, e anotei aqui 8/1/2026. Às 9h59 da manhã, eu estava parada em frente à janela do quarto da minha mãe. Por um instante, fui surpreendida por uma borboleta amarela. Como eu digo que eu vejo Deus em tudo, acredito no propósito de Deus para todas as coisas debaixo do sol, vi como um sinal. E a sua vinda até a janela da minha mãe me lembrou que ninguém nasce pronto. É um caminho de transformação. Antes de voar, a borboleta rasteja. Antes da beleza, existe o casulo. Aprendi que no silêncio também tem crescimento. A borboleta é o símbolo da liberdade conquistada e não dada. Ela não pula etapas, ela voa. Ela atravessa longas distâncias. É leve, mas não é fraca. Ela me lembra que a liberdade está no meu processo. E ninguém chega inteiro a um lugar sem passar por um processo. O meu começo veio simples, mas está se tornando um caminho para um voo maior do que eu posso imaginar. Um voo extraordinário. E foi isso que eu anotei hoje de manhã, com a vinda da borboleta, eu vi como um sinal, parei para anotar. E esse é o meu desejo. Parabéns pelo texto, tudo a ver com o que estamos vivendo nesse presente aqui. Valeu, Maria Valeu, Eduarda. muito obrigada. Saúde, sorte e muito Deus na sua vida. Tá certo? O arroba, não posso Por favor. esquecer, _ Mary Pops. Inclusive, trouxe até a pipoquinha para você poder... Muito obrigado. Mary Pops. Adoro Mary Pops. Estamos aqui com ela. E pode encomendar com você no seu direct, Pode, né? sim, estou aberta à possibilidade de parcerias, com o coração cheio de expectativa para estudar as possibilidades, oportunidades. Faço encomenda, permaneço nas ruas. Inclusive, para esses dias eu já estarei aqui nas ruas vendendo do centro do Rio de Janeiro. Pessoal que me conhece. Vamos ajudar a abrir a empresa da Mary Pops. Tudo bem, pessoal? Valeu, muito obrigado, Madu. Obrigada. Um beijo, um abraço, um olhar e um sorriso para você que está aqui com a gente no Você Pode. E a gente se encontra na próxima semana. Até lá, vou comer minha pipoquinha. Tchau, tchau.